Bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa segunda-feira, esse dia lindo, esse início de semana, mais uma semana abençoada pelo nosso Deus, que nós temos motivos para agradecer já ao acordar, pelo dia que começa, pelo ar que respiramos, pelo final de semana que nós passamos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, a nossa saúde. Deus, ele é misericordioso e ele é grandioso na nossa vida. Se nós estamos aqui é porque Ele nos deu sustento. Que nós possamos iniciar o dia com gratidão e recebendo uma mensagem de Deus para o nosso coração aqui através do devocional. E que eu tenho certeza que vai ser pontual para o coração de cada um de nós aqui. Deus, Ele fala o que nós precisamos ouvir. E hoje o devocional vai falar: aquilo que você alimenta cresce. E nada melhor que começar a semana com essa mensagem para a gente entender onde nós devemos colocar a nossa mente, onde nós devemos focar, o que nós devemos alimentar, porque isso que vai crescer dentro de nós. E antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, a opção todas, né, para não perder nenhum devocional aqui todos os dias, e também a curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que vão ser abençoadas, a palavra de Deus vai chegar mais longe através de você. E agora a frase profética para os comentários ali, para você escrever com muita fé, como uma declaração para o mundo espiritual. Quando a gente escreve, a gente dá mais força. Quando você declara com a tua boca, você está fazendo um decreto. Quando você escreve, você dá ainda mais força. Escreva nos comentários: eu alimento o que me aproxima de Deus. Olha a profecia para essa semana. Eu alimento o que me aproxima de Deus. Amém? Amém. E o versículo de hoje, ele está lá em Gálatas 5,16, onde diz: digo, porém, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Você já percebeu como as coisas em nossa vida crescem a partir do nosso foco? Tudo que você alimenta com tempo, atenção, energia e pensamento cresce e domina. Se você rega uma planta, ela floresce. Se você repete um pensamento, ele se torna uma crença. Se você cede a um pecado, ele se torna um hábito. Se você enche sua mente com a palavra, a fé é fortalecida. A pergunta é: o que você tem alimentado dentro de você? Onde está a sua mente, aí estará a sua vida. E a Bíblia diz em Romanos 8,5: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Deus não está só interessado no que você faz, mas no que você pensa. É na mente que começa o desvio. É na mente que a tentação ganha força. É na mente que o medo paralisa. É na mente que o orgulho cresce. Mas também é na mente que a sua fé começa a brotar. É na mente que o arrependimento é gerado. É na mente que a coragem para obedecer é formada. Aquilo que você foca se expande. Se você foca em tudo que está dando errado, a frustração cresce. Se você medita nos seus erros do passado, a culpa cresce. Mas se você escolhe meditar na palavra de Deus, a esperança vai florescer. Imagine a sua mente como um campo fértil. Todos os dias você planta algo ali, seja por meio do que você ouve, assiste, lê ou permite entrar no seu coração. Se você planta ressentimento, você vai colher amargura. Se você planta comparação, você vai colher inveja. Se você planta pensamentos de escassez, você vai colher a ansiedade. Mas se você planta gratidão, você vai colher paz. Se você planta verdade, você vai colher liberdade. E se você planta fé, você vai colher milagres. O campo não tem culpa da semente que você escolheu plantar. Você colhe o que decide cultivar.
E como exemplos bíblicos, nós temos a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sofria havia 12 anos. Tudo parecia perdido, mas ela alimentou a fé com um pensamento poderoso: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Enquanto muitos se alimentavam da dúvida, ela alimentou a esperança. Enquanto outros se conformavam com a doença, ela se movia com fé. E o milagre aconteceu não porque Jesus quis curá-la, mas porque ela ativou a fé que já carregava dentro de si. Outro exemplo é o servo com um só talento. Jesus conta a parábola de um homem que enterrou o seu talento por medo. Ele alimentou o medo e não a fé. Ele alimentou a visão limitada e não o potencial. E sabe o que o Senhor disse a ele? Servo mau e negligente. Deus não nos dá dons para enterrarmos. Mas se você alimentar o medo, você vai enterrar tudo o que Deus colocou em você. Outro exemplo é Pedro andando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava. Mas quando alimentou o medo, olhou para o vento, afundou. O que mudou? O cenário? Não. O foco da mente. A mente de Pedro saiu de Jesus e se voltou ao problema. E o medo, uma semente pequena, cresceu e o derrubou. Essa batalha entre a carne e o espírito acontece dentro de nós. E não adianta jejuar uma vez e achar que a carne foi morta. A carne não é exterminada. Ela é enfraquecida pela falta de alimento. A cada vez que você diz não para a vontade da carne e sim para o espírito, é como se você deixasse um lobo sem comida e desse um banquete para o outro. Você quer ser forte no espírito? Alimente o espírito. Você quer se livrar da ansiedade? Alimente a sua mente com a verdade. Você quer vencer a tentação? Alimente a obediência com o temor de Deus. O que você decide alimentar hoje? A escolha é sua, todos os dias. Quem você está deixando crescer aí dentro? A incredulidade ou a fé? A crítica ou o louvor? A comparação ou a gratidão? A murmuração ou a adoração? Alimente o céu dentro de você. Alimente a palavra. Alimente a comunhão com Deus. Se você parar de alimentar o medo, ele morre. Se você parar de alimentar a carne, ela se cala. Mas se você decidir alimentar a presença de Deus, você florescerá em qualquer estação. Amém? Amém, amém. Nós não poderíamos receber uma direção mais importante para a nossa semana do que essa que nós recebemos agora. Nós temos mais uma oportunidade de fazer diferente, de focar a nossa mente naquilo que realmente importa. Nessa semana, vamos fazer um propósito com Deus e conosco, de não nos distrairmos da presença de Deus. De forma prática, aqueles momentos que talvez a gente ficaria ali rolando no feed do Instagram, que a gente possa pegar a Bíblia e se alimentar da palavra, que enquanto a gente estiver na academia fazendo um exercício físico, a gente possa ouvir, ao invés de uma música, ouvir uma pregação, que a gente possa a cada momento estar se alimentando da oração, da palavra e cada vez buscando um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai. Porque é dessa forma que nós vamos alimentar aquilo que deve crescer dentro de nós, que é a obediência a Deus, e cada vez mais deixar morrendo e sem comida, sem alimento, as vontades da nossa carne. Amém? Então vamos orar juntos para que Deus ele nos conduza, para que nós possamos andar em obediência e alimentar aquilo que edifica dentro de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, hoje eu entrego, Pai, a Ti todos os meus pensamentos,
todos os meus sentimentos e todas as minhas escolhas. Pai, me ensina a alimentar aquilo que vem do céu, aquilo que te agrada, aquilo que me fortalece em ti, Senhor. E me ajuda a rejeitar todas as sementes que não vêm de ti. Que eu me torne, Pai, um terreno fértil para os teus planos, para o teu propósito, para a tua vontade. Renova, Pai, a minha mente, transforma o meu coração, me conduz pelo Espírito e não pela carne. Que eu não seja mais, Pai, guiado pelas emoções, mas pela fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, nosso início de semana, que ele seja conduzido pelo nosso Deus. E antes de sair desse vídeo, também seja um canal de bênção. Assim como essa palavra te edificou, ela pode abençoar outras pessoas também, através de você. E essa bênção volta ainda maior para a sua vida. Amém? E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.